Isso eu estou falando de 20 anos atrás, na antiga Just TV. Você nem sei se esse site existe. É um site internacional que fazia streaming. E era só você abrir a webcam e tal. E eu fui tomando gosto, desculpa, pela coisa. A Just TV, ela teve um período que parou, porque as pessoas estavam usando para fazer demonstração de conteúdo de terceiros, né? E acabou que, acho que o FBI, sei lá, a Polícia Norte-Americana, ela impediu deles continuarem trabalhando. Fui pro Videolog, o Videolog faliu, fechou tudo, tirou todos os vídeos, e eu comecei a entrar no YouTube. Aí o YouTube já estava ali, com seus primeiros passos, e foi assim, crescendo Felipe Neto, essas pessoas aí, e foi aí que eu vi realmente a dificuldade desse meio audiovisual. Foi quando começou a aparecer os primeiros grandes números de lá do sul e os de cá ficarem meio nas sombras, né, dos outros. Passando por julgamento, passei muito por xingamento mesmo, mandavam falar direito por causa do meu sotaque, diziam que eu não falava certo, chamavam de porco nordestino, que isso foi, eu me lembro que foi um dia que me machucou muito, foi quando eu li esse comentário do porco nordestino, e sofri muito, 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 muito mesmo, por conta desse preconceito que tiveram comigo. Só que eu persisti no Órbita Geek, e como ator, agora jornalista, serviu para eu expor o meu trabalho. E assim ir conquistando os espaços até chegar na TV, na publicidade, no entretenimento da TV aberta, como estou agora. Sim. Ó, calma aí. Ó, mais uma. A Suelen falou: as crianças hoje em dia só querem saber de celular, brincar e deixou de destruir. Olha, eu dou graças a Deus que meu filho ele pega no celular para jogar pouco e ele fica no computador estudando. Ele fica no computador estudando, ele sai da escola e vai estudar no computador porque quer se tornar, aprender engenharia, formação. Isso que você tem que ver. É aquele negócio. É você que tem que instruir o seu filho. Sim. Se você for ver. Sim. O homem não nasce mal, a sociedade é quem o corrompe. Se é uma criança, ela só vai fazer isso se você permitir. Acabou. Acabou. Agora sim, lógico, tem aquelas coisas que já estão dentro do ser humano, que mesmo que você não permita, lá na frente ela vai fazer sozinha, escondido, para experimentar, porque estava muito curiosa. Se não, você vai plantar a sementinha ali, ela vai saber que não pode, o que pode, e pronto, acabou. A gente não pode, é isso que eu digo, e repito, é muito fácil achar culpado para tudo. Ai, a sociedade. Ai, meu filho viu isso. Meu Deus do céu! Na minha época era, não pode assistir Cavaleiro dos Zodíacos, é muito violento, senão vai aprender a ser violento. Então, eu tomei castigo desse tipo de ficar um mês sem ver Cavaleiro do Zodíaco. Era isso, aí você não pode, porque senão vai ficar violento. Hoje em dia via, assistia de novo, nunca aconteceu nada. Aí é onde a gente vê, aí você pegava, tentava assistir escondido e tal, é a mesma coisa, só muda a época, só muda o nome, só muda o endereço, não muda muita coisa não. Aqui, boa noite, Maurício, boa noite, meu conterrâneo Antonite, o pessoal da Pada Produções. Pada Produções, muito, eu tô com saudade dessa galera, eu encontrava muito esse pessoal nos eventos e tudo mais, só que ultimamente eu nem tenho ido muito aos eventos, porque, né, sem tempo. Só para você ver, a Suelen falou, você está no caminho certo, eu tô nessa formando conteúdo no meu canal aqui no YouTube, a Suelen falando. Uhum. Muito bem, continue, continue. Você quer algo mais violento que pica-pau e perna longa? Cavaleiros do Zodíaco era fichinha. É verdade, tem episódios hoje em dia que nem podem mais ser distribuídos, nem no YouTube, nem em lugar nenhum, porque tem arma, tem não sei o quê. Desculpa. Por exemplo, tem o Papalégua, que tinha arma, usava arma,
contra o Coyote. O coitado do Coyote vivia se ferrando. É um desenho violentíssimo, mas a gente ri. Por exemplo, eu amo os Simpsons. E os Simpsons, ele tem um jeito de criticar a própria sociedade da época, utilizando tudo que está acontecendo na época. E eles são tão corajosos que eles criticam o próprio norte-americano, que não gosta de ser criticado. O norte-americano, ele é como se fosse um santo, um deus, que está lá preso dentro do seu Olimpo, lá em cima, e ele não pode ser nem falado que é ruim. E os Simpsons não, eles chegam lá e criticam, eles metem o dedo na ferida. E eles têm o Comichão e o Coçadinha, que são justamente essa quebra aí, que diz assim, ó, aquele desenho que tu assistia quando era pequeno, que tu achava graça, é tão violento quanto tu imaginava. Eu amo por causa disso. Mas os Simpsons, vamos dizer o seguinte, Tony, vou te chamar de Tony, fica mais fácil que teu nome. À vontade, pode me chamar como quiser. Tony, vamos dizer o seguinte, que na hora que você vai ver os Simpsons, já tem 32 anos para você ver. E é um desenho que já passou por tanta reformulação. Tudo bem que agora que está na Disney, ele perdeu um pouco da crítica, tá? Ele perdeu nada. Tu já viu essa última temporada? Cara, já. Os Simpsons eu achei muito fracas essas últimas temporadas. São 36, pô. São 36 anos. E outra, tem uma temporada, essa última temporada, por exemplo, ela critica as canetinhas de emagrecimento. Eu achei muito incrível. Ela cara, não, cara. Os Simpsons não perdeu nada. Foi uma das coisas que eu achei que a Disney faria, que era tirar esse poder de sarcasmo dos Simpsons. A Disney cagou no Star Wars, detonou, destruiu a própria Marvel, o próprio legado dele, a própria coisa que ela comprou. A Lucasfilm ela destruiu, a Marvel ela destruiu, se você ver. Não adianta você, tipo, o Vingadores Doomsday vai chamar trocentos atores, eu já falei aqui no QG News, vão eliminar a maioria do elenco antigo para fazer uma nova continuação com outros Vingadores. Mas vamos lá, quem destruiu? Será que foi a Disney? E por que foi vendido? Se não queriam que fizessem nada, vendeu porque quis. A Marvel estava falida, não se esqueça. E a Lucasfilm? A Lucasfilm, isso o George Lucas vendeu por causa que aceitou o dinheiro. Então, é o que eu digo, não é culpa da Disney. Se eu vendi, o culpado sou eu. É o que eu estou dizendo desde o início da live. Não vamos achar culpados. Matt Groening vendeu, mas ele não perdeu o controle sobre os Simpsons. Ele continua fazendo os Simpsons do jeito que sempre fez. Eu acredito que é o seguinte, tá lá, as críticas estão lá, inclusive tem episódios criticando a própria Disney, que eu achei isso incrível, que eu pensei que nunca poderia ser feito. E o problema se eu me vendo, eu não posso falar nada. Não posso falar nada. Me vendi porque eu quis. Se eu quero continuar com as coisas do jeito que eu quero, eu procuro parceiros, eu procuro patrocinador. Mas eu não perco controle sobre a minha obra. Sim. Então, eu não posso dizer que o George Lucas é inocente. Vendeu porque quis, pô. Vendeu. Olha aqui. A franquia Jurassic Park parece que foi vendida pela Disney nos últimos filmes. De tão fraco que foi. E assim, o que você está achando dessa nova... Você que lida com o público todo dia, fora do meio na rua, fora da internet, você sente assim, o público te olha com bons olhos, faz pergunta, te abraça, que eu vi lá no carnaval bastante gente te abraçando, bastante gente pulando o carnaval ao seu lado. Isso eu percebi muito, tava nas redes. Então, tipo, poxa, ele tem o público dele ama ele. Fazer uma cultura, você falou, a cultura nerd tá uma coisa e a cultura popular tá outra. Fazer para uma cultura popular é diferente de fazer para um público nerd. Você tem que comunicar com outro formato, não é?
Isso, é por isso que eu voto para pluralidade. Eu tenho exercitado muito a minha pluralidade, as coisas que eu gosto, fora no meu trabalho. Por quê? Porque lá eu não falo de nerdice, eu não tenho, não tenho nem abertura no meio de lá para fazer. Você me viu no carnaval, por exemplo, no carnaval, eles me colocaram fantasiado de pinto no Galo da Madrugada. Então, as brincadeiras, se eu fosse fazer em uma TV convencional, se eu fosse fazer para certas pessoas conservadoras, que, isso é um ultraje para a família brasileira, as brincadeiras não tinham sido feitas e o público não teria me abraçado. Mas no Carnaval de Recife, que é um carnaval democrático e plural, como eu tinha falado, e no programa que eu trabalho, a gente fez uma brincadeira relacionada a pinto. Então, era o pinto... Não fala isso, fala outra coisa. Por causa senão vai derrubar a live. Não, mas tem aqui, ó, por exemplo, ganhei pintos em homenagem a isso. Só que as brincadeiras, lógico, tinham duplo sentido, levavam para um lugar em que eu não poderia atingir se fosse com certo outro público. Então, eu gosto muito dessas aberturas. Você tá na emissora, você já recebe o briefing antes ou você prepara o roteiro antes? Depende do que. Por exemplo, para o carnaval, eles sentaram comigo antes e disseram, a gente vai lhe colocar em tal lugar no carnaval. Você quer ir fazer o quê? Qual a sugestão que você dá? Então, eu fui e disse, eu quero ir para o Galo vestido de pinto. Eu quero fazer assim, assim, assim. Vocês permitem? Aí foi conversado com o jurídico, com toda a direção. Não é como a internet, que a gente liga e vai e pronto. Mas a gente fez toda essa consulta e tal. Aí a gente preparou a fantasia. Você falou o seguinte, jurídico, só para você ver. Eu também já estou correndo atrás do meu setor jurídico, por causa que o canal está começando. Como eu pego muitos assuntos espinhosos, eu também tenho que ver se estou correndo atrás desse jurídico, por causa que cada vez mais o público vai começando. Você recebe um hate, você recebe um xingamento, você vai começando a cutucar vários públicos, se você ver. Sim, sim. E é aí onde está tudo. Até você adiantou uma coisa que eu queria chegar lá. É o respeito. É como eu disse, se você não gosta daquela pessoa, muda de canal. Se você não gosta daquele site, vai ver outro. Porque é o seguinte, você vai ter sua opinião. Beleza. Além de você ter que respeitar o público que tem uma opinião contrária, o público também tem que respeitar você. É uma via de mão dupla. E no carnaval, no momento ao vivo, ali, naquela coisa toda, você está perto de pessoas que estão celebrando a alegria, estão celebrando a felicidade, que estão ali, às vezes até com teor alcoólico, que leva as pessoas a ficarem numa euforia que não teria num dia comum. Então você tem que ter muito cuidado como você vai chegar, como você vai abordar e tudo mais. Então eu fui conversar com esse pessoal da TV, os maiores e tudo mais, para a gente saber se não teria problema. Porque, assim, existem os dois lados da coisa. Poderia super funcionar como aconteceu, ou não. Funcionou tanto que eu tinha outras 4 fantasias. Era uma para cada dia de carnaval. E acabou sendo usado apenas a fantasia do pinto. Porque as outras... Só uma foi usada de 4? Só. Eu tinha... Era o pinto, era Sonic, era Chapolin Colorado, era Popeye. Tinha mais. Tinha Popeye e tinha uma Paquita, da Xuxa. Que eles iam me colocar com essas fantasias, fazendo brincadeiras